Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da MPP, ainda no módulo 2 sobre desenvolvimento pessoal. E nessa segunda parte desse módulo, nós estamos falando sobre nos conhecermos de uma maneira mais científica, mais filosófica, de uma maneira mais terapêutica. E nessa aula de hoje eu quero falar sobre bagagem emocional. O que é essa bagagem emocional? Todos nós carregamos, trazemos dentro de nós uma bagagem mental, espiritual, uma bagagem genética e uma bagagem emocional. E hoje nós vamos falar de uma maneira mais específica sobre essa bagagem emocional que nós carregamos e não, algumas vezes, muitas vezes, nem temos o conhecimento dessa bagagem emocional. Esse conteúdo, gente, está também no meu e-book sobre casamento, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, olha que lindo, um pedacinho. Então, conhecendo a sua bagagem emocional. Aqui no e-book fala da sua bagagem e a bagagem do seu cônjuge, porque é um livro para casais, tá bom? Um livro muito bom, um e-book muito bom, que você pode adquirir depois. Lembrando que as alunas recebem esse e-book diretamente aí no seu zap, tá bom? Então vamos lá. Todos nós carregamos uma enorme bagagem dentro de nós. Aquilo que foi adquirido na infância, né? Aquilo que já vem da genética, né? De uma genética física, uma genética espiritual, e aquilo que nós vivenciamos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, até nos tornarmos adultos e responsáveis por nós mesmos. E aí nós vivemos também a partir dessa bagagem que nós carregamos. E o que é essa bagagem? São manias que nós aprendemos, hábitos, preferências, necessidades. Tô olhando aqui porque eu tô colando aqui, tá, gente? Tô aqui com a minha colinha. Necessidades que nós temos, traumas que muitas pessoas vivem no passado e carrega esses traumas dentro de si e não cura, traumas que não são curados, que não são libertos, inclinações, né? As nossas inclinações para determinadas coisas. Uns têm uma inclinação maior para as coisas ao nosso redor, né? Por exemplo, uns têm uma inclinação maior para os vícios, para a bebida, para o álcool, para as drogas. Uns já não têm, mas outros já carregam uma bagagem que tem essa inclinação. Outros têm talvez uma inclinação para a ganância, para a lascívia, a luxúria. Então, cada um tem algumas inclinações dentro de si que é necessário conhecer para podermos dominar. As fraquezas que nós temos, que foram adquiridas, que foram desenvolvidas, a fraqueza de cada um, que cada um sabe qual é a sua fraqueza, qual é o seu ponto fraco, sonhos que nós carregamos dentro de nós, os nossos desejos, aquilo que nós almejamos para a nossa vida, para o futuro, para a nossa família, os sonhos que carregamos dentro de nós, que é uma bagagem maravilhosa, e nós vamos desenvolvendo isso ao decorrer da nossa trajetória. As experiências que nós vivenciamos, tanto elas boas como as experiências ruins, são bagagens que estão dentro de nós. Existem experiências na nossa infância que às vezes foram tão profundas, tão de uma maneira assim que nos trouxe uma bagagem emocional tão grande,
que às vezes a gente nem se lembra por fazer muito tempo ou por ter acontecido bem lá na nossa infância. Às vezes a gente não se lembra conscientemente, mas está registrado, essa bagagem emocional está registrada, está guardado no nosso inconsciente. Então, as experiências que nós tivemos, na nossa casa, na escola, na rua, com os amigos, com os professores, com os familiares, as pessoas ao nosso redor, na igreja, toda essa bagagem, né, ela fica armazenada dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E para termos uma vida saudável com toda essa bagagem, é necessário ter o conhecimento de tal para podermos desenvolver melhor, né, a nossa vida, as áreas da nossa vida, para que isso não venha prejudicar o desenvolver da nossa vida conjugal, da nossa vida profissional, da nossa vida sentimental, da nossa vida ministerial e até do nosso relacionamento com Deus. Essa bagagem não conhecida, essa bagagem não, digamos, não tratada, né? Ela pode acarretar problemas até no nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, uma pessoa que teve problema na infância com o pai, que não teve um pai presente, que talvez sofreu abusos físicos do pai ou até coisas piores, não teve um relacionamento íntimo com o pai, um relacionamento de confiança. Essa pessoa, ela não aprendeu a desenvolver a confiança no pai, né? As circunstâncias não lhe permitiu desenvolver essa confiança. Então ela vai se tornar um adulto que não tem essa confiança paterna, que não traz essa confiança em um pai que cuida, em um pai que ama, em um pai que protege. Então, se ela não desenvolveu essa confiança no relacionamento com Deus, ela vai ter dificuldade de confiar em Deus como pai. Ela pode até amar a Deus e conseguir ter um relacionamento com a pessoa do Filho de uma maneira mais profunda e até com a pessoa do Espírito Santo, mas ela vai ter muita dificuldade de desenvolver um relacionamento com a pessoa do Pai, com o Pai que é Deus, que cuida de nós, que nos criou, que nos ama, que veio na terra em forma de homem por nós. Então, por causa dessa bagagem negativa, paterna, nós vamos desenvolver esse problema, essa desconfiança em Deus. Vai ser muito difícil confiar em Deus como um pai que ama, que cuida e que protege. Entende como a nossa bagagem emocional ela reflete na nossa vida adulta? Muitas pessoas adultas não conseguem desenvolver na vida profissional, na vida familiar ali, com seu cônjuge, até com seus filhos, não consegue desenvolver seu ministério, não consegue desenvolver financeiramente. Por quê? Porque traz uma bagagem negativa, uma bagagem oposta daquilo que ela está tentando vivenciar. E como ela não conhece essa bagagem, não tratou essa bagagem, não curou, não se curou dessa bagagem emocional, não se libertou dessa bagagem emocional, não colocou itens dessa bagagem emocional para fora, então ela vai ter muita dificuldade de desenvolver na vida adulta. Tem pessoas adultas, adultas no sentido de idade, mas que ainda são totalmente infantis, dependentes, porque não se curou dessa bagagem emocional, não tem nem o conhecimento dessa bagagem.
Vocês não têm noção do que tem de pessoas adultas que têm uma capacidade muito grande, têm inteligência, têm dons e talentos incríveis, mas não consegue se desenvolver, não consegue crescer em nada, não consegue se estabelecer em nada por causa da bagagem emocional. Então, primeiro ponto, é muito importante você conhecer a sua bagagem. Quais foram as suas experiências do passado? Como foi sua infância? Como foi sua adolescência, sua juventude? O que você traz de bom? O que você traz de ruim? O que os seus pais te ensinaram de bom? O que eles te ensinaram de ruim, mesmo de maneira inconsciente e não intencional? É claro, não estou aqui julgando, né, o esforço dos nossos pais para nos criar. Eu sei que tudo que eles fizeram por amor, deram o melhor que eles tinham, mas muitas vezes algumas coisas nos trouxe uma bagagem negativa. Então você tem que pensar, analisar e ver qual é essa bagagem que você carrega do seu passado, das suas experiências, quais foram as experiências mais profundas que você teve, que mais te marcou, que às vezes até que você pode até não lembrar, mas estão presentes aí dentro de você. Então faz uma análise profunda dessa bagagem, se for necessário, procura um terapeuta para poder te ajudar a conhecer essa bagagem emocional que você carrega. E tendo conhecimento dessa bagagem, você vai fazer 3 coisas que eu vou tomar emprestado aqui da palavra de Deus para aplicar para você hoje, para te ajudar a se libertar da sua bagagem emocional. Quais são essas 3 coisas que você vai fazer? Você vai pedir, você vai buscar e você vai bater. Esse é um versículo que tem em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Então, você vai pedir. O que significa pedir? Pedir conota dependência de alguém. Eu dependo, eu peço algo para alguém, eu dependo dessa pessoa para me dar algo. Então você vai pedir o que? Ajuda a Deus. Você vai depender de Deus. Buscar essa ajuda para se libertar da sua bagagem em Deus, porque Ele é o seu Criador. Ele conhece você melhor do que você mesma. Então, peça ajuda a Deus. Muitas pessoas hoje, por ignorância, por orgulho, por preconceito, por cegueira espiritual ou sabe-se Deus mais por quê, muitas pessoas vivem uma vida totalmente destrutiva, uma vida totalmente triste, uma vida miserável, mas não conseguem se humilhar para buscar ajuda em Deus, se humilhar para o seu próprio Criador. Não consegue, tem essa dificuldade, não consegue se ajoelhar, se prostrar diante de Deus, reconhecer que depende de Deus, reconhecer que está difícil demais, reconhecer que não consegue fazer isso só, não consegue ter essa dependência de Deus. Eu não sei exatamente o porquê, mas existem muitos assim, que vivem uma vida lamentável, mas não consegue se humilhar diante de Deus e buscar essa ajuda no Senhor, sendo que Ele é o nosso Criador e conhece-nos melhor do que a nós mesmos. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso, é buscar ajuda em Deus. Coloque diante de Deus sua bagagem emocional, peça ajuda ao Espírito Santo para te ajudar a enxergar essa bagagem, a ver coisas que às vezes você não tem o conhecimento, que no momento você não consegue enxergar a olho nu. Peça ajuda ao Espírito Santo, converse com Ele, que Ele vai te ajudar a enxergar
e a se livrar de alguns itens dessa bagagem. Vai te ajudar a liberar perdão, vai te ajudar a pedir perdão a alguém, se necessário, vai te ajudar a se libertar de correntes do passado que te prende, de palavras que foram ditas ao seu respeito, que hoje está te limitando, que hoje está te prendendo, te segurando, palavras negativas que foram faladas, maldições que foram lançadas. O Senhor, ele vai te ajudar a se libertar de tudo isso, a quebrar essas correntes. Eu tinha uma dependência muito grande do meu pai, porque eu sou a primogênita. Então, geralmente, o primogênito ele recebe uma carga maior dos pais, uma responsabilidade maior. Às vezes você tem um irmãozinho e você está sempre ouvindo seus pais falando: cuida do seu irmão, você é o mais velho, você tem que dar o exemplo, você tem que fazer isso, porque você é o mais velho. Então, essa carga de responsabilidade, de dar o exemplo, então eu cresci com isso em mente, de dar sempre o exemplo, de fazer o melhor, de fazer aquilo que o meu pai queria que eu fizesse, porque eu era a primogênita, eu era a primeira dele, eu era, digamos que, aquela que não podia errar, que não podia falhar, e eu cresci com esse senso de responsabilidade. Isso gerou em mim uma certa dependência do meu pai, no sentido de que eu tinha que fazer tudo para agradá-lo, porque eu era a primogênita dele. Então, na idade adulta, isso me trouxe muitos problemas, porque eu queria seguir os meus passos, eu queria seguir o meu caminho, eu queria fazer aquilo que eu acreditava que eu teria que fazer, porque é isso que devemos fazer, seguir o nosso próprio caminho, né? Cada um trilha o seu próprio caminho. E muitas vezes eu deixava de trilhar o meu caminho para trilhar o caminho do meu pai, porque isso iria agradá-lo. Eu era primogênita, eu tinha que agradá-lo, eu tinha que fazer o que ele mandava. E chegou um momento, e aí eu não conseguia crescer, eu não conseguia desenvolver. Por quê? Porque eu queria seguir o meu caminho, fazer aquilo que eu acreditava que era o meu chamado, que era aquilo que foi dado a mim. Mas eu não conseguia, eu ia e voltava, porque eu ficava nessa algo que me prendia. E eu ficava sempre nesse vai e vem dentro de mim e nas minhas ações. Nada prosperava, nada ia para frente. Eu tentava, me esforçava, dava o melhor de mim, mas eu não prosperava no meu caminho, porque eu estava sempre voltando por causa dessa corrente que me prendia de ser a primogênita, de fazer tudo para agradar o meu pai, de ser a responsável ali pela família, pelos irmãos. E isso me prejudicou na minha jornada, até chegar o momento de eu ter conhecimento disso. Não foi simples, não foi da noite para o dia. Eu tive muitas experiências, foram anos de experiências, até entender que eu estava presa a uma corrente do passado que me prendia. É claro que isso não foi intencional da parte do meu pai, mas foi o que acarretou em mim, por esse senso de responsabilidade de fazer tudo que o meu pai queria que eu fizesse. E quando eu entendi isso, eu consegui me libertar com a ajuda de Deus, né? E hoje eu trilho o meu caminho, é claro, com o coração muito grato por tudo que meu pai me ensinou, mas é o meu caminho. E eu quero dar orgulho para ele, eu quero que ele tenha orgulho de mim, eu quero prosperar no meu caminho, naquilo que eu fui chamada para fazer, naquilo que eu acredito que é o meu propósito. Sem essa dependência, estar sempre voltando ali no passado. Entende como isso é importante? Então foi muito importante para mim, foi libertador descobrir isso, foi libertador. Eu consegui me concentrar, ter clareza e dedicar aquilo que eu realmente fui chamada para fazer. Então o primeiro passo é esse: buscar ajuda no seu Criador, em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, e Ele irá
te ajudar com essa bagagem emocional que você carrega. O segundo ponto é você pedir, buscar e bater. O segundo é você buscar. Buscar conota esforço. Você sair do seu lugar e ir buscar algo em algum lugar. Então não basta apenas pedir, não basta apenas depender de Deus. Você precisa se esforçar para que algo venha acontecer dentro de você. Você precisa buscar conhecimento. Você precisa buscar ajuda, seja espiritual, seja profissional. Você precisa se esforçar para compreender. Você precisa se esforçar para saber o que está dentro de você. Você precisa se esforçar para praticar aquilo que lhe é ensinado. Você precisa se esforçar para fazer aquilo que Deus te conduzir a fazer. Então tem um esforço da sua parte. Você precisa se esforçar para ler um livro sobre conhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre emoções, para aprender a gerir suas emoções. Você precisa se esforçar para ler a Bíblia, para compreender, para saber o que a Bíblia está escrito a seu respeito. Então, o buscar é o esforço, o seu esforço, a sua parte, aquilo que você tem que fazer, e você precisa dar o melhor de você. Seja qual for o seu melhor, você precisa dar o seu melhor para conseguir se libertar dessa bagagem emocional. Lembrando que as memórias, elas não somem, elas não desaparecem. As memórias, sejam boas ou ruins, elas são para sempre. Mas as correntes, o peso, a dependência, aquilo que essas memórias traz, a carga emocional que a memória traz, isso pode ser tirado. Você pode ser livre disso. Mesmo que as lembranças elas vão durar para sempre, elas não vão te trazer mais problemas, elas não vão te trazer mais dependência, elas não vão te trazer mais sofrimento. Entende? Eu não estou falando que as memórias vão desaparecer da sua mente. Memórias são para sempre. Mas elas não vão trazer mais a carga negativa que elas estão trazendo quando nós não temos o conhecimento delas. Entende o que eu estou tentando te mostrar? E o terceiro ponto, você vai bater. Bater diz respeito à força. Bater, força. Ou seja, você precisa persistir. Você precisa colocar todo o seu esforço nisso. Você não pode desistir quando as coisas ficarem difíceis demais. Você não pode desistir de se conhecer, de se libertar, de buscar a Deus. Mesmo quando você estiver fraco, quando estiver deprimido, quando parecer que não tem mais jeito, quando você estiver cansado da vida, quando você estiver cansado de tudo isso, mesmo nesses momentos, você precisa persistir. Persistir em se esforçar, persistir em buscar conhecimento, persistir em pedir ajuda a Deus, persistir em praticar, persistir em ter fé, persistir em acreditar, colocar todo o seu esforço para que você venha, para que as portas venham se abrir e você venha ser totalmente livre disso tudo que você carrega. Então, persistência é o segredo para alcançarmos o nosso objetivo, seja ele qual for. Então, peça ajuda a Deus, se esforce para conseguir e persista. Pedir, buscar e bater, para que você venha alcançar aquilo que você deseja, para que você venha prosperar em todas as áreas de sua vida, seja na área sentimental, ministerial, profissional, financeira, no casamento, todas as áreas. Primeiro você precisa prosperar aqui,
dentro de você. Isso é fato, isso é lei e é imutável. As pessoas ficam procurando de todas as formas ter mais dinheiro, ter mais poder, ter mais riqueza, ter mais status, resolver seus problemas, pagar suas dívidas, fica procurando de todas as maneiras. E elas sempre voltam para o mesmo lugar. Continuam sempre endividadas, fracas, doentes, tristes, desanimadas e cansadas. Por quê? Porque elas estão tentando mudar primeiro o exterior. Mas as leis, elas são imutáveis. Primeiro você muda aqui dentro. Porque aquilo que está aqui dentro é o que se torna real e físico e palpável ao seu redor. Essa é a lei. Primeiro aqui, para depois aqui. Então essa é a aula de bagagem emocional. Espero que tenha agregado valor na sua vida, que tenha te trago conhecimento, libertação, que venha trazer mudanças e prosperidade na sua vida. Continue assistindo às aulas e praticando aquilo que é ensinado, para que você venha alcançar todos os seus objetivos, para que você venha viver a plenitude de Deus em sua vida, porque essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe poderosamente e até a próxima aula. E não esqueça, se gostou deste conteúdo, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Deixe o seu comentário e dê o seu joinha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e venha enviar esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas também sejam abençoadas e prósperas em seus caminhos. Deus abençoe e até a próxima aula.